O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Presidente do Conselho Europeu põe em dúvida acordo com Mercosul se Bolsonaro não combater incêndios. Bem, como o Matias já adiantou, a gente vai nesse bloco aqui voltar a tratar da questão da Amazônia, né? A gente ainda não vai entrar em questões técnicas, tá? Sobre os incêndios, sobre desmatamento, sobre áreas, porque a nossa ideia vai ser chamar alguém para falar sobre isso. A gente ainda está averiguando quem, um monte de gente já deu sugestões, a gente já tem os nomes aqui mais ou menos na cabeça, a gente só precisa fazer a logística, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Tá tudo bem, tá? Não tá tão bem assim, mas... Tá tudo bem em relação ao programa. Né? Porque aí, né, eu sei que o pessoal vai com boas intenções de dar sugestões e tal, só que aí às vezes acaba virando uma avalanche e tal, e fica confuso até depois da gente formular alguma coisa. Então a gente vai continuar restritos mais à parte política. Outra coisa importante esse quadro aqui vai ser um complemento do programa anterior. Então, se você é um ouvinte novo, recomendo que ouça pelo menos o bloco da Amazônia do programa 201. Tem a minutagem no site Xadrez Herbal, tem o bloco separado no canal do YouTube. Se você não é um ouvinte novo, mas por algum motivo não ouviu o programa passado, ouve aquele bloco também. Se você não quer fazer isso, tudo bem, só não reclame desse bloco, porque a gente meio que, entendeu? Você vai pegar o jogo a partir do segundo tempo, entendeu? Então você não vai poder dizer, não, o time tá jogando mal, você não viu o primeiro tempo, tá? Então é isso. Então tivemos essas declarações, né, no início da semana, do Donald Tusk, no sábado. Lembrando, o Donald Tusk, como presidente do Conselho Europeu, né, ele acaba falando ali numa posição pan-europeia. Ele fala de uma posição acima, né, uma visão mais abrangente, que eu quero dizer, não acima hierarquicamente, né, mas uma visão mais abrangente, olhando inclusive para a situação dos parlamentos dos países da União Europeia. Então ele falou que apoiamos o acordo União Europeia-Mercosul, que também implica na proteção do clima. É difícil imaginar uma ratificação harmoniosa pelos países europeus, enquanto o presidente brasileiro permite a destruição dos pulmões verdes do planeta. Essa parte da Amazônia ser o pulmão verde do planeta, essa parte, é claro, é um exagero, é muito mais uma figura de linguagem poética, né? Uma metáfora. Né? Não é para ser literal também. Porque aí começam umas discussões meio do tipo, quanto a Amazônia produz de oxigênio, aí quem produz mais, se o pulmão do mundo são as algas. A Amazônia, na verdade... O grande problema da queimada na Amazônia, já entrando numa parte técnica que a gente disse que não ia entrar, mas o grande problema da Amazônia é que ela estoca muito carbono. Então não é nem o que ela produz de oxigênio, é o que ela retrai de carbono. Então você tacar fogo ali, você libera muito carbono no ar, tá? Mas isso são outros 500. Então o Donald Tusk, nessa posição, né, de falar numa posição pan-europeia, disse, olha, do jeito que tá, eu acho difícil uma ratificação harmoniosa pelos países europeus. Veja, não é uma ameaça dele, não é ele dizendo, olha, eu não vou deixar fazer isso. Ele está falando, olha, desse jeito aí, os políticos dos parlamentos não vão muito para frente, não vão estar muito dispostos. E isso acaba, inclusive, sendo congruente para a questão do Macron, que a gente até comentou no programa passado, que é, o Macron... ele está usando parte dessa crise da Amazônia, né, como um modo, uma maneira dele conseguir desviar, sair do assunto ratificação do acordo no parlamento francês. O acordo é um assunto muito delicado na França por conta das proteções agrícolas e tudo mais, tudo isso que foi explicado lá nos especiais sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E o Macron, então, ele está dizendo, olha, com incêndio lá não vai rolar acordo. Por quê? Porque ele evita bater de frente com o parlamento. Isso é importante destacar. Não anula o fato de que o Macron realmente se coloca
como uma liderança global em relação ao clima, por conta do Acordo de Paris, por conta de pautas internas também francesas, né, por conta das regras europeias, né, que vão ser adotadas para combustíveis fósseis. Eu não estou dizendo que ele está sendo, digamos assim, apenas usando os incêndios da Amazônia, que ele não tem uma pauta ambientalista também. É aquela coisa, juntou a fome com a vontade de comer. Né, juntou o que é conveniente e o que ele defende, digamos assim, tá? Então, a primeira parte é essa, né? Essa declaração do Donald Tusk, que eu acho que é uma declaração importante, né? Que serve como um alerta de conciliação, né? O Donald Tusk, ele raramente vai ter uma posição de bater de frente, pela própria posição que ele ocupa. Né? Então ele está falando, olha, desse jeito eu acho complicado, ou seja, melhor aí o Brasil, né, tomar algumas decisões, avançar um pouco nesse assunto, dialogar com os países europeus, é isso. Até por uma questão de cargo, né? O cargo dele é muito mais simbólico do que de poder, de fato. Ele tem um certo poder, ele é aquela coisa, ele pode te puxar pela orelha e falar para você conversar com o amiguinho. Né? Ele não pode pegar a caneta ele não delega. Ele não tem uma caneta que pesa muito. Né? Então, ele acaba sendo, né, essa figura aí tentando conciliar. Aí, vindo para o G7, nós temos dois aspectos interessantes sobre a questão da Amazônia em relação ao G7. A primeira é que o G7 anunciou que liberaria 20 milhões de dólares, tá, para ações de combate à queimada e planos de reflorestamento na Amazônia, tá, especialmente para o envio de aviões de combate a incêndios. Tá? Ou seja, é uma medida mais emergencial. Isso, até porque aí entra aquela coisa, 20 milhões de dólares é muita coisa para mim e para você. No plano geral das coisas não é tanta coisa assim. Né? A gente tem que falar... Pro maior bioma do planeta. A gente inclusive vai falar no futuro da questão do Fundo Amazônia, né? Que o Ricardo Salles, né? Enfim, né? As doações suspensas da Noruega, da Alemanha e tudo mais. Então, anunciaram esses 20 milhões, né, de dólares e enfatizando que esse dinheiro emergencial é para os 9 países afetados pelos incêndios, pelos 9 países da Amazônia, incluindo a França. Novamente, vamos lembrar, a Guiana Francesa é parte da França. E você tem a Amazônia lá. Inclusive, saiu uma entrevista muito interessante com um cientista político francês, agora não me lembro o nome, infelizmente, dizendo que o Macron, nesse aspecto, ele é bastante hipócrita, porque o governo Macron tem acelerado a concessão para mineradoras na região da Guiana Francesa. Né? A gente já vai voltar nessa parte geopolítica. Então, disseram, olha, tá aqui um fundo, 20 milhões de dólares, um fundo emergencial para aviões e tudo mais, combater os incêndios especificamente. A outra coisa interessante do G7 em relação à Amazônia foi a falta de consenso, tá? E essa falta de consenso, eu estou sendo gentil para não dizer que você tinha ali posições antagônicas. A gente até tinha cantado a bola no programa passado sobre a fala do porta-voz do governo alemão, né? Que na sexta-feira mesmo, já estava botando panos quentes na situação. E daí, claro, tem essa disputa de poder entre França e Alemanha. Sim, e, inclusive pela própria questão em breve a Merkel provavelmente vai se aposentar, né, e tudo mais, vai ser substituída pela Kaká. O Macron está enfrentando uma crise de popularidade muito grande dentro da França, tendo esse acordo com o Mercosul como uma das causas. Uma das pautas. E aí, nós tivemos um flagra, né? Momento João Kleber. Para. Vocês não vão acreditar no que vocês vão assistir agora. Eu faço esse programa há 20 anos, tô arrepiado. Produção. Não, calma. Ela está aqui no estúdio. Flagraram a Merkel, né? Meio que
batendo de frente ali, dando umas porradas. O vídeo foi publicado, tá? Foi publicado pela Bloomberg. Para quem quiser assistir, tem nas redes sociais, tem no YouTube, legendário em português. Eu vou aqui ler a transcrição, tá? Anunciei que iria ligar para ele na semana que vem para que ele tenha a impressão de que não estamos trabalhando contra ele. O Boris Johnson diz, acho que isso é importante. O Macron vira para Merkel e fala, quem? A Merkel responde, Bolsonaro. O Macron diz, sim, vou te dizer. Né? Aí ele comenta ali algo que não foi muito inaudível. Nós chamaremos, vamos falar com os nossos chefes de gabinete, e aí alguém mete a mãozona na frente da Câmara. Ou seja, muito provavelmente, o que aconteceu foi, o pessoal estava lá, estava discutindo a questão brasileira, e a Merkel falou, olha, eu já disse que eu vou ligar pro cara. Vocês parem de palhaçada aí. A impressão que dá é essa. A gente não tem o antes e o depois. A gente tem essa frase da Merkel, a gente tem o Macron dando uma gaguejada e o Boris Johnson apoiando a Merkel. A Merkel dizendo, olha, eu já disse que eu vou ligar pra ele, vou falar com ele, que a gente não tá trabalhando contra ele. Vocês parem aí de fusarca. Alguma coisa estava acontecendo. E a Merkel foi lá e deu um tapão na mesa, né? Então, aí alguém foi lá e meteu a mão, né, na frente da Câmara e tudo mais. Também no G7, nós tivemos o Bolsonaro sendo apoiado pelo Trump. Né? O Donald Trump disse que tenho conhecido bem o presidente Jair Bolsonaro em nossas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro nos incêndios da Amazônia e em todos os aspectos fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil. Não isso no Twitter, no Twitter. Ele não chegou a pronunciar isso. Então, o que no G7 nós tivemos foi o Donald Trump dizendo que ele levaria a posição do governo brasileiro para a reunião, tá? Buscando diálogo e tudo mais, né? Então, a gente... Por isso que essa imagem da América é interessante, porque você claramente ali tinha uma... O que eu imagino, tá, gente? Isso aqui é imaginação, isso aqui é fanfic, tá? Isso aqui é uma obra literária. Eu imagino que Macron de um lado, Trump do outro, e a Merkel virou e falou assim, olha, vocês dois parem de palhaçada que eu já falei que eu vou ligar pro cara. O que eu imagino foi isso. Tá? O Macron estava dizendo, não, a Amazônia é um absurdo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Trump dizendo, não, peraí, a gente tem que tratar com o Brasil, a posição do governo brasileiro é SSS. E a América falou, olha, vocês dois cala a boca, eu já disse que eu vou ligar pra eles. Né? Botou ordem no pardieiro. A impressão que eu tive foi essa. E o Boris Johnson lá com a cara dele, dizendo, ok. E o Trudeau... Né, do tipo, espero que eles não percebam o que eu faço no Canadá. Né, fazendo os dedinhos do Mr. Tipo, Burns. olhando assim. pro lado. Assim. Fazendo os dedinhos do Mr. Burns, assim, né? Então, em relação ao G7, nós tivemos, né, o apoio do governo dos Estados Unidos, pelo menos, a Merkel, né, esse vídeo dizendo que ela vai entrar em contato, o Macron, né, dando ali essa, né, as alfinetadas dele, e daqui a pouco a gente vai falar da grande cagada do Macron, com o perdão da palavra, tá? Mas antes da gente falar, né, da pisada no tomate do Macron, a gente vai ter que falar da pisada no tomate do governo brasileiro. Que foi o seguinte, né? Numa rede social chamada Facebook, tá? Nós tivemos um post, né, do perfil do presidente Jair Bolsonaro, e aí um seguidor, né, postou uma foto, né, postou uma colagem ali do Macron com a sua esposa e do Bolsonaro com a sua esposa. E a legenda, entende agora por que Macron persegue Bolsonaro? E esse seguidor dizendo, a inveja, presidente, do Macron, pode crer. E aí o perfil oficial do Bolsonaro respondeu assim, não humilhe a cara, kkkkkk. Muito provavelmente quem respondeu foi o Carluxo. Tem o selo Carlos Bolsonaro de qualidade, essa resposta. Isso conseguiu virar até uma disputa de narrativas, porque o Bolsonaro disse que ele não ofendeu. Que ele, na verdade, ele pediu pro seguidor não ofender. Só que você tem ali claramente uma risada, e tipo, não humilha. É deboche.
É um deboche, né? E quando você está debochando no sentido de endossar a imagem, de que o motivo é inveja, porque a Brigitte Macron seria mais feia, ou por ser mais velha. Tem uma questão etária, principalmente, Sim. né? Porque o Bolsonaro é casado com uma mulher mais jovem e o Macron é casado com uma mulher mais velha. Isso, o Macron é casado com uma ex-professora dele, né? Inclusive. E aí começaram também as piadas sobre a eventual sexualidade do Macron, né? Enfim, de que é um assunto que inclusive foi muito usado na época na campanha presidencial, a gente até repercutiu aqui, de que o Macron ele seria um homossexual no armário, digamos assim, e ele seria casado ali com uma mulher com quem ele tem muita admiração, uma relação muito boa, de muito carinho, e com uma maneira ali de relações públicas, digamos assim. Né? E algo que a própria oposição faz em relação ao Carluxo. Sim. Exatamente. E o que convenhamos nesse caso também enfim, a gente... É bem questionável. Isso. O caso mais exemplar disso aqui no Brasil sempre vai ser aquela propaganda infame da Marta Suplicy contra o Você Kassab. sabe quem é Gilberto Kassab? Ele é casado, tem filhos. E assim... E uma sexóloga, né? Isso. No caso. E assim, a questão aqui não é nem se isso é verdade ou não. A questão é... Primeiro, se isso for verdade no caso do Macron, é simplesmente triste, porque ele é forçado a fazer isso por uma situação social, uma situação de preconceito. Né? E segundo, a gente não tem nenhum indício se é verdade. Ele pode ser muito bem ser casado com a mulher que ele ama, porque ele se apaixonou por ela e ponto final. Então, assim, essas questões da beleza das esposas e tudo mais, porra, todo respeito fica parecendo que a gente tá na década de 1950, saca? Que a função E não? Pois é, que a função da primeira-dama é ser bonita, acenar e, enfim... Né? Fazer propaganda de lingerie. Então, assim, é uma coisa meio bizarra. Aí o que aconteceu? Nós tivemos esse post, que foi um claro deboche. O Macron, né, ele respondeu, né, dizendo que é triste, né? Primeiro para ele e para os brasileiros. Ele disse que espera que os brasileiros logo tenham um presidente que se comporte à altura do cargo, né? O Macron também foi alvo de ofensas de outros ministros, inclusive, né? E aí... Entre eles o ministro da Educação. Isso. O ministro da Educação disse que o Macron é um calhordo oportunista. E aí o Macron disse: penso que as mulheres brasileiras sentem vergonha ao ler isso, vindo do seu presidente, além das pessoas que esperam que ele represente bem o seu país, dizendo que o post foi extremamente desrespeitoso, né? Então, aí, né, continuando, nós tivemos o Bolsonaro, né, escalando. Então, assim, o que começou como essa piadinha, entre aspas, nas redes sociais no final de semana, foi escalando. Aí na segunda-feira, né, o Bolsonaro disse que o Macron prometeu ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém a não ser uma pessoa pobre, sem retorno? O que ele está de olho na Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? A gente já vai entrar nessa retórica de novo que a gente comentou no programa passado. Tá? Não podemos aceitar que o presidente Macron dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, né? Nem que disfarce suas intenções de uma aliança dos países G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou terra de ninguém. Aí, no mesmo momento, o embaixador do Brasil na França, o Luiz Fernando Serra, disse que essa escalada retórica entre Brasil e França saiu do controle e que é hora de virar a página. Tá? Houve excessos de parte a parte. A Brigitte Macron é uma pessoa muito bonita, inteligente, elegante e charmosa, tá? E ele disse assim: dá para desconfiar que tem uma agenda escondida quando você vê 300 ONGs na Amazônia e 0 no Nordeste. Porque 55 milhões de nordestinos não mereceram uma ONG e os 25 milhões que moram na Amazônia mereceram 300. Fake news! Pois é, isso foi numa entrevista à Folha de São Paulo pelo repórter Lucas Neves, tá? Aí, a questão é que nós temos 105.851 ONGs na Amazônia. E temos 205.182 ONGs no Nordeste. Isso é quase o dobro.
o dado dessa informação, é o repórter da Folha, a Folha é fake news. Não, é a reportagem do Lucas Neves, na Folha de São Paulo, porém ele fez o dever de casa e ele foi lá e consultou o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem um negócio chamado Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que mostram esses números. Ou seja, é quase o dobro. Então o embaixador falou uma mentira. Desculpe, né, a palavra, né, porque hoje em dia tá na moda usar eufemismo. Ele falou uma inverdade, ele falou uma fake news. Não, inverdade, fake news, tudo isso é mentira, tá? Não tem nenhuma ONG no Nordeste, tem um monte na Amazônia. Não, no Nordeste tem quase o dobro. Talvez justamente por conta dessa questão populacional, né? Então, mas continuou essa escalada. Aí, na terça-feira, o Bolsonaro disse que só vai aceitar o fundo de 20 milhões do G7 se o Macron retirar os insultos feitos a ele, né? Então, assim, eu falei que recusaria. O senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso e depois, pelas informações que eu tive, que disse que a nossa soberania está em aberto. Então, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter de retirar essas palavras e aí a gente pode conversar. Tá? Continua. Bolsonaro depois disse que não ofendeu, né, a Brigitte Macron, que na verdade o post foi justamente para o cara não ofender. Mas apagou o post. Exatamente. Alguém. Eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá e eu falei para não falar besteira. Realmente, o jornalismo, vocês não merecem consideração. Tá? E aí ele abandonou a entrevista, né, em que ele falou isso. O que tem se tornado uma prática. E aí a manchete da Folha de São Paulo, inclusive, foi assim: após ofender mulher de Macron, Bolsonaro diz que não ofendeu. Aí o comentário foi apagado, né, embora o print seja eterno. A Brigitte Macron, na quinta-feira ontem, agradeceu, né? Apenas queria dizer, já que vejo que há câmeras, 2 palavras para os brasileiros e as brasileiras em português. Muito obrigada a todos que me apoiaram. Porque teve uma hashtag, né, de pedido de desculpas, incluindo a Gretchen. A Gretchen, em nome do Brasil, pediu desculpas a Brigitte Macron. Alguém disse que o Sensacionalista, aquela página de humor, daqui a pouco vai virar um documentário, né? Eles até fizeram um desafio em relação à notícia da BIC. Eles colocaram a manchete da BIC e uma outra de sobre pão o pão francês. Falou, é verdadeiro ou falso? E só para contextualizar, o Bolsonaro disse uma live que vai parar de usar caneta BIC, porque BIC é francesa, e ele vai usar lá uma marca brasileira, Compacta, alguma coisa assim. Teuto brasileira. É Teuto brasileira? Então, assim, então vejam só, gente. Vejam o tempo que... Tá certo que a gente fez brincadeiras, a gente fez piadinhas aqui e tal, mas vejam o tempo que a gente gastou, vejam o que foi desgastado na relação Brasil-França por conta de um comentáriozinho numa rede social. E aí, isso só reforça algo que a gente falou no programa passado. Mais do que número de desmatamento, mais do que discussões geopolíticas, a crise atual, ela é de origem de postura. Porque, novamente, como a gente disse no programa passado, e muita gente vai dizer, no governo Lula teve os maiores picos de desmatamento. E isso é verdade. Isso é verdade. A diferença é que você não tinha uma postura claramente combativa. Você tinha justamente a postura de, olha, a Amazônia é nossa, tá? A Amazônia é parte do desenvolvimento brasileiro, tá? É parte dos nossos recursos, e a gente vai usar ela de forma responsável. Não é, a gente vai fazer o que a gente quiser, a esposa do cara é feia, e bababá, e tudo mais. Então vejam, o tempo que a gente gastou por conta de um comentáriozinho desses. O quanto a relação com a França ficou complicada. Aí pode ter ouvinte nosso, dizendo, né, que a relação com a França, dane-se, a França não é tão importante assim, a França que vai catar coquinho, né, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar, a França
é um país em que nós temos uma relação econômica importante. A França é um dos países em que a nossa pauta comercial tem crescido nos últimos anos, tá? Um dos países europeus, né, que a pauta tem crescido. E isso é importante por quê? Porque em relação aos países europeus, a gente não exporta somente soja, minério de ferro. Além disso, vamos lembrar, a França, ela é um país que é parceiro estratégico do Brasil em um dos principais projetos de soberania nacional, que é o submarino nuclear. A nova classe de submarinos brasileira é da classe Scorpene francesa, montados aqui, produzidos aqui, e o futuro submarino nuclear brasileiro vai ser baseado num projeto também, um Scorpene anabolizado, digamos assim, tá? Uma analogia. Então, você tem uma relação que não é uma relação banal. A França é um dos 10 maiores destinos de exportações brasileiras e é uma das 10 principais origens de importações brasileiras, tá? Não estamos falando com todo respeito aos nossos ouvintes albaneses, não estamos falando das relações com a Albânia, tá? É um parceiro importante, inclusive em questões de soberania nacional. Tanto que a nossa área marítima é chamada justamente pela Marinha do Brasil, para dar essa noção de soberania, de importância de recursos naturais, de Amazônia Azul, né? Por conta das vastas águas brasileiras, das riquezas que as nossas águas podem conter. Tá? Então, você ficar desgastando relação com a França por conta de um comentáriozinho no Facebook é demais para minha cabeça. Tá? E é uma coisa que nem precisava ser respondida. Então você põe ali um moderador que assine do tipo, olha, caro seguidor, eu não posso esse tipo de coisa, a relação com a França é importante. Aí você pode até dizer, é uma coisa vaselina, é politicamente correto, tal. Não, gente, é bons modos. Ou ignora. Ou ignora, pronto. Vejam o problema que Mas deu. é que esse governo e outros, mundo afora, usam as redes sociais como palanque. Sim. E aí, o que aconteceu? Antes da gente passar para a grande burrada do Macron, a gente tem que passar pela parte, né, que é quase piada também, que foi o Bolsonaro, junto com o Pinheira, do Chile, que visitou o Brasil na volta do G7. Lembrando, Pinheira esteve no G7 porque o Chile vai receber a próxima Conferência do Clima. E estava no G20 também. Isso. Como convidado. O Chile não é uma das 20 maiores economias do mundo. Sim. E o Pinheira, que é um político de direita, mas, por exemplo, que repudia as declarações sobre Pinochet. Pois é, e pragmático. E exonerou o chefe da escola militar chilena, que a gente comentou aqui. E Felipe, por que ele vai receber a Conferência do Clima? Porque o Brasil desistiu. Pois é. O Brasil teria a oportunidade de ouro de reparar toda essa treta da Amazônia agora, mas abriu mão disso, há um ano atrás. E abriu mão disso sob pedido do então presidente eleito. Não veio me dizer que foi coisa obra do governo Temer. Tá? Então, voltando aqui. E eu até brinquei no Twitter, né? Que o Pinheira parece onipresente. Ele é Deus. não chega tanto. Mas o Bolsonaro estava com o Pinheira e disse que essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita. Deixo isso bem claro. Né? E aí perguntaram se o Macron não seria de centro, ele disse, para você, para mim não. A gente sabe que é de esquerda por causa do comportamento. Aí vejam só. E lembrando, né, a gente até brincou durante as eleições francesas de que o Macron seria uma espécie de Kassab, assim, né? Porque ele vinha com esse discurso que não é de esquerda nem de direita. Ele é pra frente. É pela França. Ele é em marche. Em marche. Justamente. Ele diz isso, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou pra frente. E aí, mas o mais bizarro disso é, primeiro, o Bolsonaro se dizer de centro-direita. Ele não é de centro-direita, ele é de direita. E o mundo todo assim, trata ele dessa maneira. E assim, o eleitorado dele se encara dessa maneira. O eleitorado dele que nos ouve, inclusive, se encara dessa maneira. Então, qual é o problema dele de dizer que eu sou de direita? O próprio eleitorado dele vai gostar disso. E segundo... E assim,
e você se autodefinir como de centro, você tem que ter posturas moderadas. Pois é. Que não é o caso. Pois é. E aí, mas o mais bizarro é, ele coloca esse entrevero numa disputa ideológica. Como tudo. Como tudo que ele faz. É isso que é esquisito. Como se não fosse uma série de declarações desastradas. Como se não fosse... De ambos os lados. Eu já disse, já vou entrar na grande burrada do Macron. E novamente, no discurso após a eleição, né, no dia do segundo turno, ele falou que o governo dele não ia ter uma postura ideológica. Mas, claro, isso ele trata a ideologia como sempre sendo do outro. Só de esquerda. E, novamente, se o problema fosse de esquerda e direita, por que o Macron não brigou com o Pinheira? Por que o Macron não brigou com o Pinheira, então? Que é um líder de direita latino-americana. É isso. Entendeu? O Modi estava lá, já falei, essa questão da esquerda e direita nos outros países é meio complicado, mas o Modi é um líder no modelo indiano à direita. O Shinzo Abe estava lá, entendeu? Não vou nem falar do Donald Trump porque eles são brigados, mas eles já tiveram um affair antes, né? O Donald Trump já disse que o Macron é lindo, né? Se o problema é esquerda e direita, cara, não faz sentido isso. E isso daqui não é uma declaração passional, como algumas pessoas até falaram do último programa, é porque simplesmente eu fico abismado. Porque se realmente fosse nessa conta da discussão ideológica, você teria mais exemplos disso. E aí a gente, né, vai entrar na grande burrada do Macron. Vamos só mudar aqui a ordem rapidinho, que é o seguinte: o Macron disse, né, que nós tivemos primeiro, né, uma proposta, né, sobre a Amazônia no contexto da Assembleia Geral da ONU. Tá? Ontem, quinta-feira, dia 29, essa bola foi levantada pelo Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Tá? Ele estava numa conferência sobre desenvolvimento africano, que foi organizada no Japão, tá? E colocando que é uma situação internacional, uma questão que pode, né, que precisa de atenção de vários países e tudo mais. Então, colocou essa questão. Só que antes disso, terça-feira, o Macron disse que o tema da internacionalização da Amazônia permanece aberto. Tá? Vou aqui abrir aspas para o Macron, vai ser uma situação relativamente longa, tá, gente? A questão de saber se é possível definir um status internacional da Amazônia não é o caso da nossa iniciativa hoje, mas é um verdadeiro caso que se coloca caso um Estado soberano tome de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta. Há todo um trabalho jurídico e político a ser feito. Mas creio poder dizer que as conversas que o presidente Sebastião Pinheira teve com o presidente Jair Bolsonaro não vão nesse sentido. Acredito que ele tem consciência dessa importância. Em todo caso, tenho essa esperança, mas é um tema que permanece aberto e continuará a prosperar nos próximos meses e anos. A importância é tão grande no plano climático que não se pode dizer apenas que o problema é apenas meu. Vejam só o nível da burrada que o Macron fez. Primeiro, a ideia por si só é absurda. Tá? A única tentativa, né, de internacionalização de um território que a gente teve em tempos recentes foi com Jerusalém. Não deu certo, tá? Porque por conta da guerra logo em seguida. A gente tem ali o arquipélago de Svalbard, da Noruega, que é um arquipélago que não tem soberania, que é diferente de internacionalizar. Assim, todo mundo pode morar lá, tá? Teoricamente ele é da Noruega. Você não pode morrer lá. Você não pode morrer lá até porque não tem como enterrar. Porque o solo é congelado, dá muito trabalho. Então, vão te jogar na água. Vão te deixar para os ursos polares. Aí nós temos... Você tem que andar armado lá. Não, é sério. Não duvida. Sabe quem esteve lá? Nosso amigo Lucas Lara. Ô, louco. Que lá tem um grande depósito, né, para conservação de dados e tal. Coisas de historiador. Aí nós temos Antártica, que ela é internacionalizada porque ela é inabitável, de forma permanente. O Brasil tem até uma base. Tem uma estação, tudo mais, você tem reivindicações, mas você não tem habitação permanente lá. Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Você não tem como viver no inverno lá, imagino eu. Só se for lá no filme do John Carpenter, lá, o The Thing, que em português é com um título bizarro. Mas enfim, o filme com o Kurt Russell. Filmaço, inclusive.
Dá medo. Então, assim, a Amazônia é um lugar habitado, é um lugar que você tem 9 países, né, com fronteiras ali, é um lugar interessante do ponto de vista geopolítico, natural e econômico, e aí o cara vai lá e me fala da internacionalização da região. Primeiro, é um absurdo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito internacional. E segundo, é uma grande burrada. Por quê? Porque ele jogou no colo do Bolsonaro o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro agora, o Bolsonaro, ou seja quem for, qualquer presidente da região, tá? Não precisa ser a gente está usando o exemplo do Bolsonaro porque é o exemplo atual e dessa crise. Mas a gente fala, olha, os caras lá, eles querem tirar a Amazônia da gente, por isso a gente tem que cuidar, a gente faz o que a gente quiser aqui, porque é nosso mesmo, e pronto. O Macron deu a faca e o queijo pro Bolsonaro usar esse discurso de a Amazônia é nossa, a gente faz o que a gente quiser. E essa retórica nacionalista atropela o fato da França ter uma porção amazônica. Sim. Também. E aí é o seguinte... Até porque daí, como a gente falou na semana passada, citam Ho Chi Minh, por exemplo, porque é uma pretensão imperialista. Boas, E aí, se o Bolsonaro... né, se a gente falou da postura do governo brasileiro, não dá para não concordar quando, por exemplo, o próprio Vilas Boas diz que essa postura, essa mentalidade do Macron é uma mentalidade colonialista, uma mentalidade olha, o território soberano é dos outros, mas em nome do interesse planetário a gente pode fazer o que a gente quiser. Lembrando que o Acordo de Paris são metas autodeclaradas. O Acordo de Paris não foi o mundo olhando, né, não foi o globalismo, né, apontando o dedo e falando, olha, Brasil, você vai fazer isso. Não, foi o Brasil chegando, olha, a gente se compromete com isso aqui, tá? Mais que isso a gente não consegue, menos que isso a gente acha pouco, então a gente se compromete com isso aqui. E durante a semana também, né, recuperaram um vídeo do Bolsonaro em campanha, falando que a Amazônia não é nossa. Isso. Também. E teve um outro levante interessante nesse sentido, do nosso Lúcio de Castro, inclusive. Teve isso. Em que ele levantou 6 pronunciamentos do Bolsonaro como deputado, né? O Bolsonaro que foi deputado por 7 mandatos, né? 28 anos como deputado federal, e nessas declarações ele colocando ali justamente questão de fim de demarcação de terras indígenas, liberar exploração, licenças ambientais tem que acabar e tudo mais, tá? Então, se vocês quiserem, vocês vão lá no site da agência Spotlight para ler na íntegra, né? Mas são 6 declarações do Jair Bolsonaro como deputado federal. E assim, declarações recentes, tá? Nada tipo da década de 1980. Uma é de 2013, outra é também 2013, uma é outubro de 2013, dezembro de 2013, maio de 2014, dezembro de 2015, fevereiro de 2016 e novembro de 2016. Todas elas quando ele já tinha projeção nacional. Isso. Quando ele deixou de ser um deputado regional, vamos dizer assim. Isso, e assim... São palavras dele que estão transcritas, tá? Então, vocês fiquem à vontade para conferir. A gente ainda vai retomar nesse assunto. E aí, a gente falou bastante disso no último programa. Então, fica a recomendação sobre o último programa, tá? Então, só voltando, né? Então, assim, o Macron, ele além de ter feito uma burrada no sentido da Realpolitik, ele também agiu de forma, uma descompostura. Só que, no caso, uma descompostura motivada ali por punhos de renda, no caso, né? Ali por arrogância e tudo mais. Falando na região ainda, né? O Pinheira se comprometeu, o Chile vai emprestar equipamentos e bombeiros chilenos virão ao Brasil para contribuir na luta contra os focos de incêndio, tá? O Pinheira também se encontrou com o ministro da Defesa, com o ministro de Relações Exteriores aqui no Brasil. É o sumido, Ernestão, né? Sumido, nem falo nada. E o Pinheira, nesse caso, endossou justamente a fala do Bolsonaro. Ele disse que esse negócio sobre internacionalização da Amazônia, né, pode abrir um precedente perigoso sobre a autonomia nacional.
Né? Lembrando que a gente falou da Antártida, justamente como curiosidade, o Chile tem uma reivindicação relativamente gorda na Antártida, né? Por conta ali da projeção austral chilena e tudo mais. Né? Então, disputa com a Argentina. O Chile tem uma reserva marítima muito grande, até por conta das ilhotas, por conta da Ilha de Páscoa também. Né? Então, o Pinheira, foi o que eu disse, essa declaração do Macron vai fazer muita gente, especialmente do mundo em desenvolvimento, do chamado terceiro mundo, se alinhar com o Bolsonaro, querendo ou não. Porque falando, olha, peraí, hoje eles internacionalizam a Amazônia, amanhã eles querem internacionalizar o Atacama, depois eles querem internacionalizar a Floresta do Congo, depois não sei o quê. Então, assim, a frase do Macron foi um desastre total. Tá? Até pelo passado colonialista, justamente. Exatamente, né? Já diria Ho Chi Minh. O Ernestão, que você citou, cancelou todas as férias de embaixadores europeus, né, para recuperar a imagem do governo brasileiro, a imagem brasileira na Europa. Tá? Ou seja, também essa questão internacional. Uma matéria interessante de leitura para quem quiser, sobre essa questão dos incêndios de época de seca, da faixa, né, do terrestre, digamos assim, que a gente vai entrar, uma matéria do El País, que saiu em português também. A África arde ainda mais do que a Amazônia, falando dos focos de incêndio em Angola e no Congo, que é a mesma faixa ali terrestre. Né? Eu estou fazendo aqui a mímica, mas não adianta nada, porque é um podcast. Né? A Bolívia contratou mais 3 helicópteros especializados em combate em incêndios. A Bolívia já mobilizou mais de 2 brigadas das suas forças armadas no combate aos incêndios. A Bolívia agradeceu ao presidente peruano, que também enviou equipamentos e bombeiros para colaborar. O Evo Morales, né? Porque acontece? Daqui a pouco vai ter eleição na Bolívia, né? E aí os incêndios acabam, né, contribuindo para o debate eleitoral e tal. E aí o Evo Morales meteu um Dória, né? Ele foi lá, botou um macacão lá de bombeiro e foi pro meio da mata ajudar a apagar incêndio com os bombeiros. Para fazer relações públicas, é claro, né? Por isso que eu disse meter um Dória. Se você não sabe do que eu estou falando, você saberá quando o Dória for candidato a presidente. Né? Se você é de São Paulo, você sabe muito bem do que eu estou falando. E as eleições bolivianas vão ser uma semana antes das eleições buquebus, né? Argentina e Uruguai. Eleições buquebus, ficou ótimo. Você devia patentear. E o que aconteceu? Ele ficou meio perdido ali por uns 40 minutos, mais ou menos. Adentrou ali na mata e tudo mais. E aí saiu lá um vídeo, pegaram no celular, ele gritando lá, onde estão e tudo mais. Ele ficou perdido num bosque em Caballo Muerto. Né? Cavalo morto. Que nome otimista, né? Pois é, no município de São Inácio de Velasco, que fica no departamento de Santa Cruz, fronteira com o Brasil. Certo? Então, assim, só que aí o que acontece? O Evo Morales, né, disse que quando ele era agricultor, ele sabia lidar com isso, da época que ele trabalhava no campo, tudo mais. Só que ele é dos Andes. Então, ele disse que ele não está fazendo só relações públicas, que ele realmente pode ajudar. Só que, claro, é véspera de eleição, botou o macacão lá, tal, meteu o Dória, né? Essa acho que é a melhor explicação possível. Não, e só compartilhando um relato pessoal, eu já fui de La Paz até Santa Cruz de la Sierra de ônibus, né? Então você sai de uma temperatura de 3 graus, mais ou menos, para uma de 35. Eu tô de boa. Tô de boa. Eu já falei pro você, eu gostaria muito de conhecer a Bolívia, mas eu realmente tenho medo de passar mal com a altitude. Bolívia e Cidade do México eu tenho um medinho saudável. Aí, pra gente fechar sobre a questão da Amazônia, 2 notícias mais brasileiras, né, que acabam contribuindo para essa questão da imagem do Brasil. Novamente, muito do que a gente está falando, não adianta discutir número do desmatamento, não adianta discutir as reservas minerais, não adianta discutir essas questões, se você não trata primeiro da questão da imagem. Tá? Acaba sendo uma questão de imagem muito forte, de postura, né, muito forte. E 2 coisas acabaram colaborando para esse sentido nessa semana. A primeira delas, que todo mundo deve ter visto, foi o tal Dia do Fogo.
E aí algum de vocês pode até falar, Felipe, vocês estão usando a Amazônia de desculpa para falar de notícia interna brasileira. Não. Porque olha só, eu vou falar do Dia do Fogo sem usar fontes brasileiras. Tá? Estou usando Reuters, Guardian e BBC. Ou seja, são coisas que saíram na imprensa internacional. São coisas que não ficaram restritas aqui ao Brasil, ao nosso noticiário. E as manchetes, inclusive, são acusando o governo brasileiro. Porque, recapitulando, o que foi o Dia do Fogo? Né? Foi no dia 10 de agosto, quando nós tivemos uma provável ação coordenada para provocar incêndios no sudoeste do Pará, tá? Aumentando o número de queimadas. Tá? Segundo, né, nós tivemos ali fontes, mensagens de grupos ali de WhatsApp e tudo mais, das pessoas articulando, né, esse Dia do Fogo, que foi realizado por agricultores, tá, no intuito de expandir a fronteira agrícola e supostamente, tá, no grupo, colocar ali, demonstrar apoio ao governo, tá? A Polícia Civil do Pará realizou uma operação ontem, dia 29, tá, que apura esses responsáveis. O principal alvo é um fazendeiro que está foragido, chamado Geraldo Daniel de Oliveira Lima. O plano era queimar até 20 mil hectares para fazer pasto, tá? E os policiais da Polícia Civil do Pará cumpriram mandados de busca e apreensão na fazenda dele, que fica dentro de uma área de proteção ambiental no município de São Félix do Xingu, no Pará. Também no posto de gasolina da família dele, e também são alvos José Brasil de Oliveira e João Batista Rodrigues Jaime, que são parceiros dele, são ali gerentes, usando o termo que O Globo, tá? O jornal O Globo, usou. Também foram realizados mandados de busca e apreensão em Goiânia, tá? Que é da onde o Geraldo Daniel de Oliveira Lima é originário. A família dele reside em Goiânia, tá? O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que a mensagem fundamental é mostrar ao mundo que o Brasil não compactua com a criminalidade. Além disso, a Polícia Civil disse que podem ter até 40 pessoas envolvidas. Junto com isso, apreenderam cerca de 20 caminhões de madeira que foi extraída ilegalmente na terra indígena Ituna Itatá, perto de Altamira, tá? O nosso foco é frear esse desmatamento que está em andamento para evitar que a área seja futuramente queimada. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque saiu na Reuters, no Guardian e na BBC que no dia 7 de agosto, o procurador da República em Itaituba, Paulo de Tarso Moreira Oliveira, enviou um ofício ao gerente executivo do IBAMA em Santarém, Roberto Fernandes Abreu, tá? Falando da convocação para que produtores rurais ateassem fogo em áreas da Amazônia. O documento foi recebido pelo gerente executivo substituto do IBAMA na localidade, Roberto Vitor Lacave Silva, no dia seguinte. Mas só foi respondido ao MPF no dia 12 de agosto, após o Dia do Fogo, que foi dia 10 de agosto. Lacave Silva disse que alertou a Coordenação de Operações de Fiscalização e Núcleo de Inteligência da Superintendência do Pará, porém não contou com o suporte da Polícia Militar do Estado para inibir a ação. Ele respondeu: devido aos diversos ataques sofridos e à ausência de apoio da Polícia Militar do Pará, as ações de fiscalização no Estado estão prejudicadas por envolverem riscos relacionados à segurança das equipes em campo. Saliento que já foram expedidos ofícios solicitando apoio da Força Nacional de Segurança. Entretanto, até o momento não houve resposta. A Força Nacional de Segurança, que é de comando do Ministério da Justiça, ocupado pelo Sérgio Moro. Então,
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará soltou uma nota dizendo que já foram realizadas mais de 70 operações em 2019, que isso será massificado no segundo semestre desse ano, ou seja, não mencionou o caso específico, disse apenas, né, estamos trabalhando. O Ministério da Justiça disse que não recebeu qualquer comunicado específico e prévio sobre o uso da Força Nacional, tá? E tudo isso saiu no noticiário internacional, com o sentido de, olha, agentes do governo alertaram e não fizeram nada. Tá? A manchete do Guardian, por exemplo, traduzindo oficiais, né, governantes brasileiros falharam em agir após alerta sobre Dia do Fogo na Amazônia, procurador diz procurador, né? Então, assim, novamente, é uma questão também de imagem. Aí você, claro, que entra a questão, né, de veículos internacionais, eventualmente terem uma pauta próxima ao ambientalismo, próxima do Macron, né? Eles estarão ali agindo contra o Brasil, você pode argumentar. Ok, perfeito, você pode argumentar isso. Ao mesmo tempo, não muda o fato de que o próprio governo brasileiro não está fazendo nada para atenuar essa imagem, para atenuar esse conflito. Ao ponto de que ontem tivemos a empresa VF Corporation, tá? Que é gestora de várias marcas, que a gente não vai ficar fazendo jabá aqui, disse que vai suspender o uso de couro brasileiro até que haja segurança em relação à origem dos produtos, tá? A empresa anunciou isso inicialmente, aí voltou atrás e aí confirmou de novo, tá? Em terceiro lugar, tá? Foi uma nota oficial da empresa dizendo que a empresa busca estilos de vida ativos e sustentáveis e que eles precisam garantir que todos os fornecedores de couro estejam de acordo com o nosso requisito de abastecimento responsável, né? Segundo o grupo, a decisão foi repassada ao governo na terça-feira, dia 27, uma carta ao Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e ao Ministério do Meio Ambiente. E essa comunicação foi feita pelo presidente dessa entidade, o José Fernando Belo. Tá? E falando no MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, o ministro, depois da sabatina no Roda Viva, né, no qual ele acabou tomando tapa de todo lado, acabou se internando e ironizou a situação, dizendo que foi acometido de estresse ambiental. Pois é. Então, assim, toda essa situação, o cara vai lá e reage com mais deboche, né? Então é uma questão justamente de, como a gente disse, de postura, de imagem, né? A gente espera ter atualizado um pouco mais. Repito, ouça o programa anterior, a gente não está negando questões de desenvolvimento, questão de soberania, pelo contrário, tá? A gente, inclusive, ficamos muito surpresos com o resgate da Indochina francesa nesse discurso, tá? Os franceses, a gente sempre lembra aqui que, assim, falam sempre de um, né, genocídio ali, genocídio lá, a gente sempre lembra que o maior maldito dos tempos recentes é o Leopoldo da Bélgica, tá? Né? A Bélgica, que hoje parece um país inofensivo, mas que, enfim, tem uma história bastante sangrenta. O primeiro genocídio do século XX foi na Namíbia. Pelos alemães. Né? Então, assim, o que a gente está expondo aqui não é uma visão de internacionalização da Amazônia, não é uma visão de darmos as mãos e cantarmos Hakuna Matata. É apontar que você tem ali uma série de entreveros na política internacional e que a postura do governo brasileiro não tem sido a de apaziguar isso, pelo contrário, está sendo a de confronto, o que só é pior. Tá? Então é isso.